informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 27 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Cooperativa Aurora suspendeu vendas de frango para a China. Brasil terá safra recorde em 2021, puxada por soja e o milho. PIB agropecuário deve crescer 3% em 2021. Importação de soja do Brasil pela China subiu 27% em julho. E Bolsonaro sancionou o projeto que amplia a posse de arma em propriedades rurais. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia ensolarado e de calor nessa quinta-feira em Dourados e região. Haverá sol o dia todo e nenhuma chance de chuva. A temperatura máxima chega aos 32 graus à tarde. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 220 à vista. Vaca gorda a R$ 205 no Friboi e a R$ 210 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 50 e a de soja a 132, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Brasil atingiu em julho a maior produção de biodiesel da série mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O volume foi de 3.820.000 barris.
Essa produção significou um crescimento de 12,9% em relação ao mês anterior. O maior estado produtor de biodiesel foi o Rio Grande do Sul, com 1 milhão de barris no mês, seguido por Mato Grosso, com 739 mil barris. O biodiesel é adicionado no óleo diesel mineral. A cooperativa Aurora Alimentos afirmou em comunicado na terça-feira que optou por suspender temporariamente as vendas de carne de frango para a China, do seu frigorífico de Xaxim, Santa Catarina, até que o episódio relatado em Shenzhen seja esclarecido. No dia 13 de agosto, a prefeitura de Shenzhen, cidade da China próxima de Hong Kong, disse ter detectado o novo coronavírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil. De acordo com o número de registro informado no comunicado, o lote pertencia à unidade da Aurora em Xaxim. No comunicado desta terça-feira, a cooperativa reforçou que suspendeu os embarques apesar da absoluta confiança de que seu processo produtivo é isento da presença do vírus. A safra brasileira de grãos 2020-2021 foi estimada em um volume recorde de 278 milhões e 700 mil toneladas, alta de 8% em relação à safra anterior, impulsionada pela produção de soja e milho, informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, na terça-feira. Essa é a primeira projeção para a nova safra. O volume representa a produção de 15 grãos, sendo que o milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total da produção. A Conab estimou o aumento de 7% na área plantada com milho no Brasil em 2020-2021, apontando uma produção total de 112 milhões e 900 mil toneladas. Já a safra de soja, o principal produto do agronegócio do Brasil, deverá atingir 133 milhões e 500 mil toneladas, aumento de 3% na área plantada. A previsão da Conab é de que as exportações brasileiras de soja aumentem 5,8% para 86 milhões 790 mil toneladas, um valor recorde, sendo que a China pode comprar cerca de 80% desse volume. O Ministério Público do Trabalho pediu na terça-feira que a Justiça do Trabalho determine o afastamento com a remuneração mantida de todos os funcionários e terceirizados do frigorífico da JBS de Montenegro, cidade perto de Porto Alegre. O pedido de ação civil pública ainda cita que a empresa deve realizar triagem médica no 5º dia de afastamento e testes para identificação da Covid-19. O frigorífico registra surto da doença. A ação deve ser analisada pela Vara de Trabalho de Montenegro. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a situação do frigorífico é grave e a ação traz pedido de liminar devido à urgência das medidas. Um funcionário da unidade, o gerente de produção Paulo Fernando Silva de Souza, faleceu devido à doença no dia 4. Há ainda 36 casos confirmados laboratorialmente e 301 trabalhadores com sintomas compatíveis do coronavírus. O Produto Interno Bruto, o PIB, da agropecuária deve ganhar força no próximo ano e crescer 3%, segundo a estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado na terça-feira. A projeção para 2020, no entanto, foi revista de 2% para 1,5%. Apesar da melhora das estimativas para a lavoura, de 3% para 3,6% em 2020, a pecuária deve cair 2,8%, sobretudo devido à queda de 6% prevista para a produção de carne bovina. Para 2021, a projeção do IPEA é de crescimento de 3% no PIB da lavoura e 5% no da pecuária. A produção de milho deve crescer 9% e a de soja 10,5%, segundo previsão da Conab. Para a pecuária, a perspectiva é de recuperação em todos os segmentos: bovinos, frangos, suínos
leite e ovos, liderados pelo crescimento de 6% da carne bovina. As compras chinesas de soja junto ao Brasil, seu principal fornecedor, dispararam em julho na comparação com o ano passado, mostraram dados da alfândega na terça-feira, à medida que carregamentos baratos comprados nos últimos meses chegaram àquele país. Os chineses, principais compradores de soja do mundo, receberam 8.180.000 toneladas de soja do Brasil no mês passado, aproveitando preços baixos devido à ampla produção no país, segundo números da Administração Geral de Alfândegas da China. A China importou apenas 38.311 toneladas em soja dos Estados Unidos em julho, uma pequena fração das 911.000 toneladas do ano anterior. A chegada da massa de ar frio que derrubou as temperaturas em todo o país causou prejuízo para pecuaristas de Mato Grosso. No município Reserva do Cabaçal, a 412 km de Cuiabá, 100 cabeças de gado morreram na madrugada de sábado, conforme o levantamento feito pelos próprios fazendeiros em um raio de 5 km. Os termômetros marcaram 9 graus, mas segundo relatos de fazendeiros na região, a sensação térmica chegou a 0 grau durante a madrugada. Morreram os animais mais novos, pois as propriedades eram planas e o gado ficou exposto ao vento. Em outra propriedade não ocorreu mortes, pois o gado estava protegido com a mata fechada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira o projeto que amplia a posse de arma dentro de uma propriedade rural. O texto agora passa a valer como lei. Pelas regras atuais do Estatuto do Desarmamento, o dono de uma fazenda, por exemplo, só poderia manter uma arma dentro da sede da propriedade. Com a nova norma, ele poderá andar armado em toda a extensão do imóvel rural. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto e tem teor semelhante ao de um decreto editado por Bolsonaro que trata do registro e da posse de armas de fogo. De acordo com o governo federal, a nova lei é uma salutar proposição legislativa que dá segurança jurídica para o proprietário rural andar armado no seu imóvel. O governo paraguaio vai confiscar mais 12 fazendas do narcotraficante brasileiro Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, apontado como um dos maiores fornecedores de cocaína para quadrilhas brasileiras, que está recolhido desde 2017 no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Com forte atuação na linha internacional, onde foi sócio de Jorge Rafat, morto em 2016, Cabeça Branca mantém negócios de fachada em Mato Grosso do Sul. No dia 12 desse mês, o governo paraguaio tomou posse de 5 fazendas pertencentes ao narcotraficante, todas perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. Outras 3 já tinham sido confiscadas no ano passado. As 8 propriedades foram avaliadas em 68 milhões de dólares. O Ministério Público do Paraguai anunciou que, além das outras 12 fazendas que serão confiscadas, pelo menos 80 imóveis urbanos localizados no Departamento Central e 100 veículos em nome de empresas que estão sendo identificados e também serão sequestrados. A promotora Lorena Ledesma, que chefia as investigações sobre o traficante no Paraguai, disse que 20 fazendas de Cabeça Branca foram identificadas no país vizinho. Mais um frigorífico do Oeste Paulista celebrou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, perante o Ministério Público do Trabalho em Presidente Prudente. Desta vez, o Natura Frig Alimentos Limitada de Pirapozinho se comprometeu a afastar todos os seus funcionários no período de 16 de agosto a 31 de agosto e atestá-los antes do retorno ao trabalho, a fim de reduzir as chances de contágio da Covid-19 no ambiente de trabalho. A massa polar que provocou geadas na região sul do país no fim de semana comprometeu o desenvolvimento das lavouras de trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul. No Paraná, os estragos foram mais intensos.
As plantações já haviam sido prejudicadas por um período prolongado de chuva e isso pode resultar em menor produtividade e qualidade do trigo. Teremos perdas da produção de trigo no estado, confirmou o engenheiro agrônomo e coordenador da Divisão de Estatísticas do Departamento de Economia Rural, o DERAL, Carlos Hugo Godinho. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Vetada ajuda a agricultores familiares prejudicados por pandemia. A concessão de um auxílio financeiro para agricultores familiares que tiveram sua atividade prejudicada pela pandemia do coronavírus foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto que originou a lei sancionada pela Presidência da República teve 14 itens vetados. Pela proposta aprovada pelo Congresso, os agricultores que não tivessem recebido o auxílio emergencial de R$ 600 teriam direito a 5 parcelas de igual valor. As mulheres que são chefes de família contariam com 2 cotas. Ao vetar o benefício, o governo salientou que os agricultores familiares poderiam ser enquadrados como trabalhadores informais para atender às regras do auxílio emergencial. Os vetos atingiram também programas de apoio a agricultores familiares em situação de pobreza e aos produtores que perderam a safra por causa da pandemia. A justificativa do governo em todos os casos foi a falta de previsão de impacto orçamentário. O relator da proposta na Câmara, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, espera que o Congresso derrube os vetos. Para Zé Silva, os agricultores familiares são invisíveis ao governo e a categoria precisa ser mais respeitada. Como retomar a economia se eles foram prejudicados pela pandemia? Foram prejudicados com outra medida também que foi vetada, que é o apoio à comercialização daqueles que não vendem por nenhum programa do governo, aqueles que vendem diretamente ao consumidor, vendem diretamente às feiras livres. Também foram vetadas a possibilidade de negociação de dívidas de crédito rural e a concessão de linhas de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Neste caso, além da falta de previsão do impacto orçamentário, o governo alegou que a aprovação poderia ocasionar o descumprimento da chamada regra de ouro, que impede que operações de crédito ultrapassem as despesas de capital. O único item da proposta original que foi mantido é o que autoriza as cooperativas a usar produtos para quitar as parcelas de cédulas de produto rural, títulos emitidos em nome da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para financiar a produção agrícola. Os vetos a pontos da proposta de apoio aos agricultores familiares serão analisados em sessão do Congresso, que poderá mantê-los ou derrubá-los. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.